E aí, eu quero perguntar isso para Marcelo agora. Quanto maior a intimidade, maior o prazer? Dependendo do que seu prazer foi estruturado. Não necessariamente na intimidade, porque o prazer, ele se relaciona por você. A pessoa do prazer é você. Mas como essa estrutura foi desenvolvida, tem coisas que não precisa de desenvolver o prazer por causa da intimidade. Essa intimidade é o quê? Entre você mesmo, entre você e o outro, entre você e a natureza ou o objeto. Como seria? Me explica direito essa intimidade. Explica. Então, eu acredito que primeiro eu tenho... Gente, esse formato aqui que a gente está assim, viu? É porque a gente está em época de pandemia, então a gente não pode ficar tão perto. Então, vocês estão me vendo assim porque eu estou com 1,5 metro de distância aqui do Marcelo, tá? Então, ele ficou em segundo plano e eu estou em primeiro plano aqui. Foi o formato que a gente achou para estar um junto que não é tão junto aqui conversando com vocês. Então, quando eu estou perguntando dessa intimidade, primeiro que... Se eu estiver dizendo uma coisa errada, você me corrija. Para eu ter intimidade com o outro, na minha cabeça, eu acho que eu devo ter intimidade comigo. Porque intimidade para mim tem a ver com entrega. E se eu não sei quem eu sou, não sei o que eu posso passar, não sei o que eu posso entregar, ainda que não saibamos completamente quem somos, mas vamos dizer, naquele momento, como que eu vou ter intimidade com o outro, se eu me relaciono com o outro me preservando para além da conta, que é claro que todo mundo se preserva em algum nível. É isso que eu queria perguntar. Primeiro lugar, a gente não lida com certezas aqui, né? Não, é tudo líquido, gente. A gente não lida com certezas. Sim. A certeza, ela não nos prevalece até mesmo porque a gente não tem uma estrutura cognitiva, intelectual de conhecimento da verdade. Sim. E a certeza, ela vem através da verdade, e a verdade, de alguma vez, ela desapega diante da estrutura material e ela sublima de uma outra forma, mas isso é uma outra discussão. Espera, deixa eu falar. Gente, todo mundo que entrou aqui, um beijinho para vocês. Doutora Georgia acabou de falar alguma coisa, mas é porque, como a gente está no bate-papo, a gente acaba não conseguindo falar muito. Dri Bonfim falou que somos lindos, que saudade. Ravane, Maria Bonita está aqui também. Gabriela Rocha também está por aqui já. Tem um tanto de gente com a gente. No final a gente fala com vocês, tá bom? Então, voltando aqui com o Marcelo. Então, não temos certeza, não temos garantia de nada. Porque é igual aquela pergunta, né? Que a gente fala, quem é você? Para onde é que você vai? E você chegou aqui como? São questões que a gente não tem o conhecimento, porque o que move o sujeito é algo que ultrapassa o seu saber plenamente consciente. Então, assim, o que a gente sabe, ele é limitado. Sim. O conhecimento, ele pulsa de uma forma ilimitada, mas o saber, o que a gente tem no momento, ele é extremamente limitado. Então, quando você fala de intimidade, a gente tem que ver que essa intimidade, ela é relativa. Ela não existe de forma absoluta. Até mesmo porque você não é conhecedor do seu íntimo. Sim. Você fica numa estrutura de equilíbrio, pode ser um de conforto, no caso, não de equilíbrio, de conforto com sua intimidade, porque você sabe as zonas, os elementos que te dão segurança na sua intimidade, que desenvolve um conforto, que desenvolve uma proteção, que está relacionada ao apego, né? Você é apegado a alguém por causa dessa segurança, por causa dessa proteção mesmo. Não é o que a gente fala, estou na minha zona de conforto, sim, estou apegado. Sim. A zona de conforto nada mais é do que isso, do que o nosso apego. Olha, Big entrou aqui agora, sua parceira, lembra no Menemozine? Que Marcelo representou um louco da cidade, né? Porque quando a gente faz qualquer coisa, a gente insere todo mundo. Isso também é importante, todo mundo é importante. E a Biga fez uma Maria Puxadinha, eles foram sucesso no palco. Que é uma coisa muito legal quando a gente fala de prazer também, Marcelo. Então, você tempo aí, mas que eu acho importante. Porque tudo que a gente está falando aqui
psicanalizando as coisas, mas no real, na simplicidade, o que a gente pode fazer. Essa busca do prazer nas pequenas coisas que nos fazem humanos, né? Seria a redefinição de valores. Redefinição, né? De valores com o simples, com o que é possível. Porque às vezes a gente põe prazer numa instância muito distante da gente. Então eu sempre gosto de trazer a vida para aquilo que é possível, para aquilo que eu posso fazer agora, dentro da minha limitação de conhecer, de saber, sabe? Enquanto humanos que nós somos, né? De, na verdade, sabermos muito pouco, mas assim, como que eu posso trazer esse prazer para o meu dia a dia, para que ele seja um realce, sabe? Que essa pequena coisa que a gente falou da arte, né? Que a arte também propicia isso. Igual assim, o prazer, necessariamente, cada um sabe qual é o seu prazer, porque instintivamente vem da intimidade, o que você falou. Sim. Mas existe a relação do prazer do íntimo com a realidade. Nem tudo que eu posso, quer dizer, nem tudo que eu quero, eu posso. Exatamente. Então, assim, o princípio do prazer chocando com o princípio da realidade. Então, nossa relação com o prazer, com o sofrimento, a intimidade, ela tudo vem através de sentidos que compõem esse sujeito. Você vai vir de uma história, você vem predisposta a uma genética, você vem predisposta a uma personalidade, a um temperamento que as pessoas falam, é isso? Daí sermos diferentes, né? Isso. E a relação do sofrimento está relacionado com a busca do prazer. Esse prazer que não consegue, esse prazer que é castrado, esse prazer que não consegue fluir de maneira que possa criar uma satisfação íntima, porque ela é do íntimo, ela é personalítica. Sim. Agora eu vou fazer uma pergunta, porque eu já estou fazendo perguntas como se fosse eu assistindo isso aqui, que eu acho que é o que, ao ouvir, eu gostaria de perguntar. Pessoas castradas, que são aquelas pessoas que ouviram muito não pela vida, ouviram muitos discursos, às vezes até mentirosos a respeito, né, de alguma coisa. Enganosos, né? Enganosos, porque mentiroso é um nome pesado, né? Discursos enganosos. Essas pessoas, por terem se colocado nessa caixa, nesse universo tão reducionista, elas tendem a ser castradoras também? Com certeza. É o estímulo-resposta. É a relação, o ambiente desenvolve a cria do próprio ambiente. Claro, uns com propensão para mais, outros propensão para menos. Mas todo estímulo existe uma resposta, nem que seja mínima. Sim, isso é legal. Por quê? Para a gente se observar e pensar o que eu castrei em mim, porque eu vejo isso na relação de prazer, por exemplo. Uma pessoa idosa que não se deu para a vida, né, que não viveu, que não se oportunizou, e ninguém sabe quem que foi os freios na vida dela, se foi alguém ou se foi ela mesma, ela tende a ser muito rabugenta com quem é feliz. Ela tende a não permitir, porque ela não se deu essa permissão. Então, sabe a música da Marisa Monte que fala, gente feliz não se incomoda com os outros, né? Verdade. Então, essa permissão desse prazer, né? Você toma essa sua satisfação. Você só se incomoda com alguém porque aquilo você não tem. Porque se você tivesse, você não estava nem aí do outro ter. A não ser existe um processo de perversidade, mas aí é outro tipo. Sim, é uma qualidade de personalidade que até a psicanálise desenvolve isso. Alguém escreveu, foi a Ravani que escreveu que muitas vezes deixamos de nos aprazeirar naquilo que temos, preocupados com a conquista do outro, muito embora nosso patrimônio seja infinitamente maior. Isso também é uma coisa que eu pedi para Marcelo falar. Porque monetário? Não, patrimônio eu acho que até emocional e tudo, porque
muitas vezes a gente começa a ser, né, pautado no que o outro espera de nós, né? A gente vive muito O processo isso. da castração começa aí. É a questão até a relação da educação. Aqui no consultório, as primeiras pessoas que chegam a ser ofendidas aqui são as mães. As mães são quem mais se ofendem, né? Não, se ofendem não, são as mais ofendidas. Exatamente. Os filhos, por quê? Essa obrigação, na verdade, é uma obrigação social, né? Mas, na verdade, esse estigma é doado para as mães, de uma forma que culturalmente foi desenvolvida através dessa relação patriarcal. O pai trabalha e a mãe é responsável pela casa e pelas crianças. Quem vai impor as relações interpessoais, de contratos implícitos ou explícitos entre a natureza, entre os seres, entre os objetos, entre o próprio ser, são as mães que estimulam isso. Então, olha para você ver, minha mãe fez isso, minha mãe desenvolveu isso, eu tenho esse trauma por causa da minha mãe, porque é um processo de educação, o processo de civilidade começa dentro de casa. Quando a gente fala de educação, a educação não vem da escola. A escola faz escolarização. A gente, dentro das casas, começa o processo de educação. A escola dá suporte de educação. Porque a finalidade dela é escolarizar para a relação funcional, gradual, de trabalho, de desenvolvimento da vida desse sujeito. Né? E eu acho tão interessante, porque eu vou falar um pouco de mim. Eu tive um pai que viajava muito, sabe? Então, minha mãe ficava com essa responsabilidade maior ainda, porque meu pai não estava ali no dia a dia, né? No nosso cotidiano. Então, imagina como ela era difícil para ela, isso há muito tempo atrás, né? Ela tá com tudo muito, assim, ter o controle de tudo. E o quanto ela cobrava da gente, né? Porque o pai era o provedor, era quem estava buscando, ela estava naquela responsabilidade. E acho isso que era até um pouco perverso, né? E porque as pessoas até hoje, elas não se dão conta. Mas quando o filho não se dá bem, é sempre assim, a mãe que não criou direito. Agora, se é bem sucedido, é o filho de seu fulano, né? Então, até nisso a gente não sabe, a gente repete discursos que a gente não sabe, e é por conta disso aí. E aí, voltando para o nosso tema, que é prazer, né? Como é que você já falou, Marcelo, que isso é muito de cada um, né? Como a gente se dá prazer, muito de cada um. Mas qual que é a forma, trazendo para quem a gente é, com todas as nossas restrições e tudo, como que a gente pode viver? Porque eu gosto sempre de trazer soluções para as pessoas ou dicas, né? Como que eu posso viver para criar um viver mais prazeroso? O que eu tenho que deixar de lado, sabe? Assim, da minha personalidade. Por exemplo, gente que é muito controlador, gente que é rabugento, como eu falei anteriormente. O que eu posso fazer para me trazer isso? Carla, é uma pergunta que normalmente não existe uma receita objetiva. Sim. Uma resposta objetiva. Porque o ser humano, ele é estruturalmente parecido com o outro. Mas emocionalmente, psicologicamente, fisiologicamente, eles são completamente diversos. Olha a questão do corona. Individuação, né? Olha a questão do corona, o que faz no Covid, o que faz no corpo, o que faz no outro. São corpos do sujeito, dos seres humanos, mas cada um tem a mesma coisa com comportamento, a mesma coisa com pensamento, a mesma coisa é com as emoções. Então, primeiro passo, geralmente aqui quando vem no consultório eu falo, o conhecedor da pessoa que você quer ser é você mesmo.